Antes de tudo, Fé. depois de tudo, Gratidão. e no meio temos o Leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui começando o episódio número 5 desse podcast, com o objetivo de trazer mais da palavra de Deus para você, ouvinte, que está com a gente, você que está assistindo no YouTube. Que Deus te abençoe. Estamos aqui, ó, pessoal, cada um em uma cidade diferente, né? Eu precisei viajar essa semana, não estou em Recife, né? Estou aqui meio que improvisando um cenário para a gente conversar, mas também João não está em Recife também, né, João? Não estou em Recife, estou em Paulista. Estou em Olha aí. Paulista, fora de Recife. E o irmão Fernando Pinheiro está por onde? Eu estou aqui em Olinda. Na verdade, eu fico na fronteira entre Olinda e Paulista, né? Aí, gostei. aí. Então são três cidades, três irmãos, três corações e uma só fé, um só Senhor, Jesus, a nossa esperança. E Amém, você aí, amém. de diversas cidades, né, que vocês estão participando conosco. Que coisa boa, né, pessoal? Nós temos hoje esses recursos, né, essa tecnologia que nos ajuda, né, mesmo distantes, a gente conversar, a gente estudar da palavra de Deus e levar a palavra de Deus também a outras pessoas de outros estados, né, de outros países, inclusive, que estão conosco nessa jornada da leitura bíblica, pessoal. E por falar em leitura bíblica, foi uma bênção, né? Essa semana, mais 5 capítulos, né? 5 capítulos de Isaías, que nós fizemos a leitura, né? Isaías 46, 47, 48, 49 e 50. Todos eles vamos conversar um pouquinho hoje, né? Vamos relembrar os principais pontos dessas leituras, desses capítulos, né? Muita emoção, inclusive, nessas leituras nessa semana. Mas antes de fazer a leitura, eu já quero pedir para você deixar o seu like, tá certo? Não esquece de deixar o seu curtir, pessoal. Clica aí, ó, para não esquecer, né? Já aperta no botão de curtir, né? Você vai estar ajudando muito a espalhar a palavra de Deus, vai estar ajudando muito esse projeto aí a crescer cada vez mais e atingir mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Então, ó, só com um clique, né? Só tocando aí, ó, curtir, ou então compartilhando também, pessoal. Pega o link desse podcast, Leia a Bíblia Cast número 5, manda nos grupos, manda para seus contatos também, que vai estar ajudando muito a gente a levar cada vez mais a palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Então, faça a sua parte, né? Nos ajude. A gente aqui também vai estar sempre fazendo a nossa, sempre tentando melhorar, né? Para mais e mais pessoas ouvirem também a palavra de Deus. Beleza, pessoal? E antes de a gente começar o nosso bate-papo, né? A nossa conversa aqui sobre Isaías, eu queria, como sempre, convidar João 3,16, para falar um pouquinho como é, João, que os irmãos podem se edificar mais, além da leitura bíblica, né? Qual é o outro recurso que você tem aí para falar para a gente, para quem ainda não sabe esse recurso maravilhoso para se edificar, João? Para você que está em Recife, você acessa o nosso site, é www.escoladabiblia.com, ou o Instagram, Escola da Bíblia Recife. E nessa página do site, você consegue fazer as suas inscrições para estudar presencialmente lá na Avenida Conde da Boa Vista, 1437. É só você mandar um zap, ou você pode ligar para o fixo 3231-6861. Caso você esteja aí em outra cidade, como é o caso de Fernando Pinheiro, de Daniel, né, e você pode fazer os cursos como Ler e Entender a Bíblia, Romano, Provérbio, tudo online. É só acessar a nossa página, www.escoladabiblia.com, e aí você vai ter vários recursos. Além disso, tem o que, Fernando? Temos o programa Jesus, a Nossa Esperança, todo sábado de manhã, das 8 às 10 da manhã. Olha, é um programa, posso dizer assim, imperdível. Temos histórias de esperança, mensagens de esperança, muitos louvores, e no final, às 10 horas, eu saio edificado, tenho certeza. Os irmãos que estão ouvindo também saem muito edificados. Então, você está convidado. Eu peço a Daniel que coloque aí no vídeo, né, o link do programa, o link da Rádio Litoral, para que você possa assistir. E toda manhã, no sábado, eu envio, Daniel, para as pessoas que estão no grupo, né?
eu envio o link da rádio para que eles possam assistir. E peço a você e João também que divulgue aí, faça isso, né? E realmente tem aumentado muito, irmãos, a audiência. Eu tenho ouvido, recebido ligações de muita gente mesmo, e irmãos que estão ouvindo o podcast. Olha, isso é maravilhoso. Eu convido vocês, tenho certeza, vocês serão muito edificados. Amém, amém. Que bênção, que maravilha. Valeu, João. Valeu, Fernando. Com certeza, pessoal. Já está aparecendo aí, ó, fmlitoral.com.br, e na descrição do vídeo aqui tem todos os links que a gente está falando aqui, tá certo? O site da Escola da Bíblia também, ó, escoladabiblia.com. Você também pode se inscrever, fazer um curso. E também, pessoal, se você não faz parte ainda do grupo de leitura bíblica, olha, não sabe o que está perdendo. Tem muito bate-papo lá também, tem muita conversa, só conversa edificante, pessoal. Lá no grupo a gente só conversa sobre a leitura da semana, né? A gente só conversa sobre a palavra de Deus, e muitos irmãos têm mandado suas dúvidas, têm mandado seus comentários, têm mandado seus versículos, a gente conversa, a gente debate, tem sorteio, vai ter certificado de conclusão no final, é uma benção. Então, se você chegou nesse vídeo e ainda não faz parte do grupo de leitura, clica também, tem um link aqui na descrição desse podcast que você já cai direto lá no grupo de leitura e vai ler a Bíblia com a gente, né? A gente está lendo Isaías, mas ao longo do ano tem muita leitura ainda para a gente fazer, graças a Deus. Beleza, meus irmãos? Então, recados dados, vamos começar a falar sobre a leitura dessa semana. Como eu falei, né, a gente começou com Isaías capítulo 46, lá na segunda-feira, e terminamos com Isaías 50 na última sexta-feira, mas vamos começar então relembrando Isaías 46. Eu já vou deixar aqui o versículo que me chamou a atenção, pessoal. Na minha leitura de segunda-feira, eu marquei aqui na minha Bíblia o versículo 4, e eu gostaria de pedir para Fernando. Fernando, se você puder ler para a gente o versículo 4, Fernando, de Isaías 46. Exatamente, diz assim: até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e os levarei, e os carregarei e os salvarei. Que maravilha, né, irmãos? Então, veja, né? A gente já começou a semana com esse capítulo, né? E está começando esse podcast com esse versículo maravilhoso. E eu não sei vocês, Fernando e João, mas eu já vejo esse versículo como um Deus nos carregando, né? Um Deus como um pai, como uma mãe, né? Não sei se você já viu um pássaro abraçando seus filhotes assim no ninho, cuidando, carregando, um cachorrinho levando o seu filhote na boca. Não sei se você já viu nessa cena, é maravilhoso, né? E eu vejo esse Deus maravilhoso cuidando da gente, ele nos carregando, ele nos levando. Olha o que ele diz num só versículo: eu os levarei, eu os carregarei, eu os salvarei, e ele vai ser o mesmo até a nossa velhice, ou seja, é do início ao fim da nossa vida quem está conosco, né? Quem está cuidando de nós. Eu acho maravilhoso, Fernando, esse versículo, porque muitas vezes a gente não lembra que Deus está cuidando de nós, né? A gente tem uma vida tão corrida, sabe? Eu estou agora viajando mesmo, eu faço uma coisa, faço outra, pego o ônibus, pego o carro, e às vezes eu esqueço que eu só estou aqui agora porque Deus cuidou de mim, porque Deus tem me carregado, porque Deus tem me livrado. Não é verdade, Fernando? Quer comentar um pouquinho sobre esse versículo ou sobre outro? É verdade, Daniel. Você falou muito bem. Nós precisamos colocar em nossas mentes constantemente que nós dependemos de Deus. E nós estamos aqui, nesse momento, fazendo essa conversa a respeito desse capítulo de Isaías, porque Deus tem cuidado de nós. Eu vou simplesmente voltar um pouquinho para o versículo 3, e eu sei que João também vai falar isso aí, mas me chamou a atenção quando ele começa no versículo 3, ele chega no ponto que você falou, mas ele diz: escutem, ó casa de Jacó, né? E aí ele fala tudo isso, ele fala, né? E dá o recado dele. Olha, é maravilhoso. Então, tenho certeza que João vai falar isso, você também vai falar isso aí, mas escutem, né? E nesse escutem aqui eu vejo, preste atenção, olha, fique atento, porque eu cuido de vocês, né? Sou eu que faço. Então, é maravilhoso a gente poder refletir sobre isso, mas refletir mesmo, sabe? Pensar e mesmo, nós somos... realmente lembrar, né, Fernando? Porque a gente esquece, né? Às vezes... corrida, né? Corrida.
Tem hora, Daniel, tem hora, João, que a gente pensa que somos nós mesmos que estamos agindo. E, na verdade, é quem? É Deus. É nosso Deus maravilhoso. E aí, João? E aí? O que é que você traz para a gente aí desse capítulo, além disso que a gente está falando? Você mesmo usou a palavra, Daniel, lembrar, né? Você falou do lembrar. E aí eu vou para o versículo 9, onde está escrito: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Dois pontos. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lembre-se, né? Você falou de lembre-se, e o texto mesmo já está dizendo. E o versículo 10, ele diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, dois pontos: o meu conselho permanece em pé e farei toda a minha vontade. É com você, Daniel. Amém, amém. É verdade. É lembrar, né? O segredo é estar sempre lembrando, pessoal. Parar para ouvir, né? Como o Fernando falou, parar para escutar e a gente lembrar que é esse Deus que está conosco, né? Esse capítulo 46, pessoal, de Isaías, não sei se vocês lembram, né? Mas é um capítulo batendo ainda forte na questão dos ídolos, né? Tava lá Isaías ainda, né? Combatendo a questão dos ídolos, desses falsos deuses aí que eles estavam adorando. E aí chega Isaías e diz: olha, lembrem, não são esses ídolos, não são esses deuses que estão protegendo vocês, é o Senhor, né? E a mesma coisa fica para a gente nesse podcast, né? Fica lembrando, ó, não é o seu dinheiro que está te protegendo, não é a tua inteligência que está te protegendo, não é a tua esperteza, né? Não é nada, né? Quem está te protegendo não é a polícia, quem está te guardando é justamente esse Deus maravilhoso, né? Eu acho que foi esse o destaque do capítulo 46 de Isaías, né? Foi um dia que teve live, né? Isso, pessoal, foi um dia on, né? Como o João gosta de falar, foi um dia on. E na terça-feira nós tivemos o capítulo 47, né? Foi um dia off, não tivemos live, mas todo mundo fez a leitura. Eu vejo lá no grupo, ó, todo mundo marcando, pessoal. Inclusive, para você que não sabe, né? Nesse grupo de leitura, mais de 100 pessoas, pessoal, faz a leitura todo dia lá, ó, mais de 100 pessoas firme e forte na leitura, um motivando o outro, um incentivando o outro, com live, sem live, tá todo mundo fazendo a sua leitura, é uma benção. E no capítulo 47, pessoal, o meu destaque, né, já vai para o versículo 6. Eu queria pedir para João, se João puder ler o versículo 6 de Isaías 47. Pode ler, João. Claro, versículo 6 do 47 está escrito: eu estava irado contra meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Olha aí, né? Então a gente vê aí, pessoal, me chamou a atenção nessa leitura, Isaías 47, né? Deus dizendo: eu estava virado contra o meu povo, né? Deus, ele muitas vezes ele usava outros reis, né? Ele usava outros governantes para punir o seu povo, para dar uma lição no seu povo, mas esses reis, eles não davam glória a Deus também. Eles achavam que era eles que estavam no poder, que era eles que estavam ganhando as batalhas, né? E aí Deus chegava e dizia: epa, que história é essa? Foi eu, né, que dei a liberdade para vocês, justamente para vocês fazerem a minha vontade. E ele diz: você profanou a minha herança, né? Eu entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia para com eles, sabe, pessoal? E aí, nesse versículo, o que me lembra é: Deus é um Deus misericordioso, né? Deus é um Deus sempre que gosta de agir de misericórdia com a gente. Ele tem prazer em derramar a sua misericórdia, mesmo quando ele castiga, mesmo quando ele disciplina a gente, ele é misericordioso. Ele não é um Deus cruel, por mais que ele não goste de disciplinar, mas mesmo disciplinando, né, eu acho interessante, mesmo disciplinando o seu povo, e olha que Israel estava precisando, viu? Pelo que a gente lê aí em Isaías, Israel estava precisando de uma disciplina, mas mesmo assim, Deus ele falava: olha, haja com misericórdia, haja com misericórdia. E muitas vezes a gente não age, né, pessoal? A gente não age com misericórdia. Quando a gente vê o nosso irmão errar, quando a gente vê o nosso irmão pecar, quando alguém faz alguma coisa contra a gente,
Muitas vezes a gente não quer agir com misericórdia, né? Então foi esse o destaque que me chamou a atenção, né? Nessa leitura inicial do capítulo 47. E você, Fernando, tem mais alguma coisa para destacar para a gente do capítulo 47? Eu acredito que esse é o grande ponto, Daniel, e nós podemos aplicar, como você falou, a nossas vidas. Muitas vezes, Deus coloca em nossas mãos a responsabilidade para a gente dirigir alguma coisa, para a gente disciplinar alguém, e nesse momento, nós precisamos entender que é Deus que está no controle, no comando, é Ele que está pedindo, e nós precisamos ser misericordiosos. E coisa que não aconteceu com a Babilônia, né? Eles foram impiedosos com o povo de Deus. E Deus precisava disciplinar o seu povo, mas Deus queria também que eles fossem piedosos, que eles fossem misericordiosos. Então, é um ponto em que nós podemos, mais uma vez, né, pensar, e quando nós tivermos em nossas mãos a responsabilidade de disciplinar alguém, que a gente use de misericórdia, porque Deus se agrada disso. Exatamente, Fernando. Eu acho que um grande segredo também é agir com amor, né? Um amor que rege todas as coisas. Acho que quando você vai disciplinar alguém com amor, né, aí a gente acaba agindo com misericórdia, consequentemente. É verdade. Sabe? Eu faço parte de um outro grupo de corrida, e aí tem algumas pessoas que ficam pedindo dicas para mim. Daniel, dá umas dicas de corrida. E aí tem uma pessoa lá no grupo que faz tudo errado. E aí teve uma vez que chegou uma pessoa para mim e disse, Daniel, fala com fulano lá, que ele tá fazendo tudo errado. Ele disse, fala com fulano. Mas no final a pessoa disse assim, mas fala com amor. Sabe, no final, assim, a pessoa deixou um fala com amor. Na hora, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu disse, rapaz, realmente, assim, eu vou falar, eu vou disciplinar ele, eu vou dar um puxão de orelha nele, mas com amor muda tudo, né? A forma como você fala, né? Tudo muda quando a gente age com amor, e é assim que Deus age com a gente, né? A gente tem que aplicar com as outras pessoas também, né? Mesmo na disciplina. E o resultado desse trabalho com amor é muito diferente do resultado que o mundo apresenta, né? É muito diferente. Exatamente. É muito diferente, é verdade. E você, João, o que é que tem pra gente desse capítulo 47, pra gente relembrar aí esse capítulo maravilhoso, João? Eu mudo a chave, eu falo do óbvio, eu mudo a chave. Versículo 4, quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. É a mudança de chave, é o óbvio. Quem é seu Salvador, meu ouvinte do Leia a Bíblia Cast? Quem é o seu Redentor hoje? Quem é? Não é? A gente vê o erro humano e o erro no versículo 10, porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. E essa parte do versículo 10 do 47, Daniel e você, ouvinte, Fernando Pinheiro, vocês que estão aí, essa parte onde ele diz, a sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. É a mudança de chave, é você confiar no seu próprio conhecimento, é você confiar na ciência, é você confiar em alguém que não é Cristo. Se perdeu. Eu quero falar para você o seguinte, é o óbvio, quem é o Redentor? O Senhor dos Exércitos. A mudança de chave. Então, hoje eu digo para você, a partir de agora eu vou usar mais um outro pedaço onde diz, meu irmão, pega a visão. Meu irmão, pega a visão. Confia no Senhor. Eu sempre vou agora trazer essa mensagem. Agora, meu irmão, pega a visão, confia no Senhor. Amém, amém, João. Confie nesse Redentor, né? Confie nesse Senhor dos Exércitos, né? Que é o seu nome. Maravilha, João. Esse versículo eu não tinha destacado aqui. Olha que coisa boa, né, pessoal? Quando a gente debate, né? Eu não tinha destacado aqui
esse versículo que você falou, né? Mas é maravilhoso. Já passei a destacar agora também, porque nesse versículo 4, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, né? Pega essa visão, né, João? Pega essa visão. E santo, é bom dizer para você que está ouvindo o podcast pela primeira vez, santo quer dizer separado. Deus, ele separou um povo para mostrar a outras nações que ele é o Deus, que não precisa confiar no seu conhecimento, não, é nele. É meu irmão, pega a visão. Pega a visão. Gostei, João, gostei. Que maravilha, pessoal. Né? E como o Fernando tinha dito, né? A Babilônia estava castigando o povo de Deus com a permissão de Deus, mas estava se achando, né? Estava se achando a maioral, a soberba subiu, o orgulho subiu, não estavam agindo com misericórdia e Deus foi lá e tratou de cuidar também da Babilônia, dando todos esses avisos aí por meio de Isaías. Que maravilha, pessoal. Isso foram apenas 2 capítulos na semana. Veja quanta coisa, pessoal, a gente consegue extrair, meditar, pensar em 2 capítulos da palavra de Deus. Então, entre no grupo de leitura para você debater lá com a gente, que rolou muito mais coisa lá. A gente não vai falar aqui todos os pontos, né? Mas rolou muita coisa lá no grupo. Entre no grupo para debater junto com a gente também lá essas leituras maravilhosas. E também teve o capítulo 48. Vou pular aqui já para o capítulo 48, pessoal, de Isaías também foi maravilhoso, né? Mais uma repreensão de Deus por causa da infidelidade do povo dele, né? Da infidelidade de Israel, que estava precisando ainda ouvir um carão, né? Com amor, mas estava precisando aí de um puxão de orelha. E eu vou pedir para Fernando, se você puder ler o versículo 1, foi o já que me chamou a atenção logo no capítulo 48. Escutem isto, casa de Jacó. Vocês se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Olha aí, pessoal, esse versículo para mim me veio como... eu gosto de falar na carta de Tiago, sabe? Na carta de Tiago eu digo que é uma lapadinha gospel, né? É uma lapadinha gospel. Eu acho que esse versículo para mim foi uma lapadinha gospel. Foi uma lapada assim, pá! Logo no versículo 1 de Isaías 48, ele dizendo assim, ó, vocês que se chamam pelo meu nome, né? Vocês que juram pelo meu nome, vocês confessam o meu nome e na prática não faz nada disso. Não faz nada, né? É a tal da hipocrisia, pessoal. É a tal da hipocrisia, sabe? A gente fala, mas não faz, né? Não em verdade, não em justiça, né? E isso é uma coisa que quando Jesus estava aqui entre nós, ele falou tanto e ele abominou tanto e que a gente hoje em dia também precisa cuidar, né? Também precisa estar atento para a gente realmente estar alinhado àquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Não adianta me chamar Senhor, Senhor, se eu não faço aquilo, né? O próprio Jesus falou lá em Mateus, não foi? Mateus 6, dizendo, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, pessoal. O que mais a gente vê aí são pessoas confessando o nome de Jesus, usando o nome de Deus, né? Mas na prática é outra pessoa. Na prática faz completamente diferente e isso o Senhor está de olho, né? O Senhor está de olho nas nossas ações, pessoal. E outra coisa, as nossas ações, elas refletem muito em como a gente vai evangelizar, sabe? Não adianta eu querer evangelizar as pessoas com a boca, somente falando, se a minha vida não condiz com o que eu falo, né? As minhas ações, elas falam mais alto. Eu nunca vou levar alguém para Cristo, eu nunca vou trazer alguém para Cristo só com minhas palavras, tem que ser com ações, tem que realmente mostrar na prática como eu sou servo de Cristo, como eu obedeço a Cristo, né? Às vezes, na verdade, é o contrário, né, Fernando, né, João? Às vezes até você não precisa nem falar nada, né? Às vezes você nem fala nada, só o seu exemplo, né? Só o seu exemplo você vai trazer pessoas para Cristo. Mas, ó, precisa estar alinhado, e isso aí, para mim, foi um tapa, né, muito forte para a gente, ó, se orientar, né? Para a gente se lembrar disso, ó. Não seja hipócrita, faça, né, exatamente aquilo que você diz, aquilo que você confessa, honre o nome de Cristo. João, quer comentar alguma coisa, João, sobre esse versículo, sobre outro versículo? Sim, o versículo 12, escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei,
Dois pontos. Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro e também o último. É incrível como esse versículo eu poderia passar, acho que mais tempo, sabe? Porque ele diz que ele foi que chamou, né? A quem eu chamei, sabe? Eu sou o mesmo. Ou seja, Deus não muda. Quem muda somos nós. Nós mudamos, como você falou muito bem. Mas Deus, ele não muda, meu amado ouvinte. Ele é desde o início. Ele é o primeiro e o último. E o versículo 17 do 48 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho que você deve andar. Pega a visão, meu irmão. Meu irmão, pega a visão, ande com Jesus, ande com Deus. É aqui. Pega a visão, meu irmão. Amém, amém. Olha aí, né? Ande com Jesus, né? Ande com Ande nesse Jesus. caminho maravilhoso, né, pessoal? Essa visão maravilhosa aí que João está trazendo para a gente. E esse capítulo maravilhoso também, Isaías 48. E Fernando, com certeza, tem algo para falar aí também para a gente, né, sobre esse capítulo 48, né, Fernandão? Além do que vocês falaram aí, né? O que me chama a atenção é que ele começa o capítulo aqui, no versículo 1, dizendo, escutem isto, né? Escutem. Ele chega aqui no versículo 12, escutem. E no versículo 14, reúnam-se todas vocês e escutem. Veja a insistência dele. Escutem. Aí eu lembro de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam, né? Então, precisamos escutar Deus falando. Precisamos escutar. Amém, amém. É verdade, Fernando. Ouvi mais uma vez, né? Sempre Deus está lembrando, né? Esse livro de Isaías, ele fala muito isso, né? Ouça, pare para ouvir, né? Pare para ouvir um pouquinho, pare a agitação do dia, pare de falar, né? A gente fala demais, pare de se achar inteligente, pare só para ouvir, fica só ouvindo, né? Escute, como você falou, né, Fernando? Nem todo que tem ouvido, ouve, né? Nem todo mundo que tem ouvido realmente ouve a palavra de Deus. E para encerrar, pessoal, o capítulo 48, só um destaquezinho que eu não queria passar batido, é quando ele diz no versículo 16, aproximem-se de mim, né? Aproximem-se de mim e escutem isso, né? É uma outra coisa que eu acho lindo. Mais uma vez, escutem. Escutem, né? E esse aproxime-se eu acho maravilhoso, porque, amados, nosso Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Né? Não é aquele Deus que está distante, afastado. Hoje em dia a gente vê tanta autoridade, né? Tanta gente assim que é tão difícil acesso, né? Para você conseguir falar com o governador, com o presidente, com a autoridade, com alguém às vezes que a gente precisa tanto, é tão difícil, não consegue chegar naquela pessoa. Enquanto o nosso Deus, o Criador do universo, ele está dizendo para a gente: aproxime-se de mim, chegue mais perto. Chegue mais perto. Eu acho tão bonito isso de Deus, né, que a gente precisa lembrar disso o tempo todo. Deus quer você perto dele. Deus quer você próximo dele. Se aproxime, crie essa intimidade com esse Deus, que ele quer sim a gente perto. Né, João? Exatamente. Você falou de Tiago, que é lapada, é interessante, porque Tiago também fala, no capítulo 4, aproxime-se de Deus, versículo 8, e ele aproximará de vocês. É incrível porque uma descoberta, uma curiosidade, você fala da lapadinha gospel, né? Em Tiago, eu diria assim, a mudança, eu vou mudar a chave. Tiago é a única carta em que se lê em pé. É incrível, não tem outro. Tiago, você só consegue fazer a leitura em pé. Por quê? Vou responder. É terminando de ler e praticando. Praticando, é verdade. Perfeito, João. Né? Agora, eu acredito... Rodrigo Pinheiro vai falar, ele levantou ali, mas daqui a pouco, quando ele terminar, a gente vai para algo inédito. Uma quinta-feira on, né? Não teve live na quinta-feira, mas deixa Fernando ele falar ali, que ele quer falar. Uma coisa que me chamou a atenção é, quando você leu aqui o versículo 16, quando ele diz, aproximem-se, né?
de mim e escutem isto. Você falou que é um Deus de perto, né? Eu me lembrei, é um Deus acessível, é um Deus que deixa a gente se aproximar dele. Eu fico comentando isso, irmãos, porque muitas pessoas pelo mundo ainda pensam que precisam de um mediador para chegar a Jesus, para chegar a Deus. Nós sabemos que esse nosso Deus, ele é acessível, ele está à nossa disposição. Basta a gente querer se aproximar. Ele mesmo diz, aproxime-se, né? Então, é bom a gente sempre lembrar disso, e sempre que a gente quiser precisar dele, que a gente se aproxime dele mesmo, chame por ele, que ele vai estar à disposição para nos atender, com certeza. Amém, é verdade. É um bom ponto, bem lembrado, Fernando. Não pense que você precisa de um intermediário, né, para chegar a Deus. Não, você não precisa, né? Deus, ele quer você, ó, diretamente, né? Acesso direto ao nosso Pai. Verdade. Que maravilha, Fernando, que maravilha. Bom ponto, valeu. Obrigado por ter lembrado isso para a gente, pessoal. E vamos para o capítulo 49, pessoal. Como o João falou, foi inédito, né? Essa semana, pela primeira vez, teve uma live na quinta-feira, né? Eu não pude fazer a live na sexta-feira, eu estava viajando, e aí eu antecipei a live da sexta para quinta-feira, e foi uma bênção também, maravilha ler, junto com os irmãos, o capítulo 49 de Isaías, né, que eu não lembrava que esse capítulo falava de Jesus Cristo, pessoal, né? Mais um capítulo messiânico aí. E eu não sei se vocês lembram, eu comecei a live falando quem é esse servo que ele está falando. E quando a gente chega, né, deixa eu ver aqui, ó, no versículo 5, né? No versículo 5 do capítulo 49, foi que eu me liguei, foi que eu me toquei. Eita, ele está falando de Jesus Cristo. E eu queria pedir para João, se ele puder ler aí esse versículo 5 do capítulo 49, João. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. E o meu Deus é a minha força. Olha que maravilha, né? Foi nesse versículo, pessoal, que eu fazendo a leitura, foi que eu me toquei. Eu disse, eita, quando ele disse, sou glorificado, né? Sou glorificado diante do Senhor. Eu me lembrei, né, que Isaías é um profeta messiânico e ele, mais uma vez, estava falando aí de Jesus Cristo. Na verdade, eu vejo esse capítulo, pessoal, essa parte aí do capítulo, né, como se fosse o próprio Jesus Cristo falando, né, através de Isaías. Isaías possivelmente sem nem saber, né, inspirado por Deus, né, Jesus Cristo falando através dele, dizendo, eu sou glorificado diante do Senhor, pessoal. E o que fica para a gente dessa passagem é que como é que Jesus foi glorificado, né? Como é que Jesus ele realmente fez a vontade de Deus? E ele falou nos versículos anteriores, ele foi usado, pessoal. A gente vê aí uma figura de um servo que foi usado completamente por Deus, né? Jesus foi usado completamente por Deus para fazer a sua vontade. Ele diz, ele fez a minha boca como uma espada aguda, né? Ele fez de mim como uma flecha polida. Desde o ventre da minha mãe, ele chamou o meu nome, né? Ou seja, um servo completo do Senhor, né? Jesus foi um servo completo do Senhor. Ele foi usado pelo Senhor e por isso que ele foi glorificado, né, diante do Senhor, pessoal. E a meditação que eu fico dessa passagem messiânica é que a gente também precisa ser um instrumento do Senhor, né? A gente precisa, como até João já falou aqui em outro podcast, precisamos ser um caco de barro, né? Precisamos ser um vaso de barro e deixar Deus nos usar como a faca, Deus nos usar como a espada, como a flecha, né? Seja lá o que for, que Deus use a nossa vida, né? Da maneira como Ele achar melhor, mas que a gente se disponha realmente a ser esse instrumento de Deus, que Deus, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Desde o ventre da nossa mãe, ele está lá preparando e querendo que a gente seja usado por ele também. Então, foi esse ponto que me chamou a atenção aí nessa passagem, né? Além de lembrar de Jesus, lembrar também que a gente pode ser também esse servo, a gente também pode ser esse instrumento de Deus. Fernando, quer destacar mais algum ponto aí do capítulo 49, Fernando? O capítulo 49, ele é uma promessa de Deus, né?
Eu acho, como eu falei já outras vezes, eu acho muito interessante o Isaías, porque Deus ele mostra com punições, né? Juízo para o povo. Mas ele sempre traz uma promessa, né? E aqui ele está trazendo uma promessa. Logo no versículo 1 ele diz: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, preste atenção. Em outras traduções ele diz: escutem todos os povos do mundo. Então veja, você falou aí, né? Jesus ele veio para todos os povos do mundo. E o que me chama a atenção nesse capítulo é exatamente a promessa de Deus, né? Uma promessa que ele está sempre nos, posso dizer assim, sempre nos motivando, sempre nos dando força, sempre nos ajudando a gente não decair, a não desanimar. Vem as dificuldades, vem os problemas, vem os castigos que não são Deus que castiga, na verdade, são consequências de nossas ações, mas logo em seguida vem as promessas, e promessas que nós sabemos que foram cumpridas e continuam sendo cumpridas em nossas vidas. Então, isso é, para mim, como um pecador, como uma pessoa que está sempre errando e aqui nesse mundo, é uma forma de eu me motivar e não desanimar na caminhada. Amém. Amém. Maravilha, Fernando. Maravilha. Perfeito, né? Perfeito. A gente sempre lembrar, né, dessa esperança maravilhosa que Deus sempre nos dá. Esse Deus misericordioso, né? Como a gente já falou aqui, né? Muito bem lembrado, Fernando. E nosso amado João 3,16, tenho certeza também que tem algum destaque para a gente desse capítulo 49. João 3,16, o que é que você achou aí? Alegre-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Versículo 13 do 49 está escrito: alegre-se, ó céus, exultem a terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos aflitos. Meu amado ouvinte do Leia a Bíblia Cast, Daniel, alegre-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Tá vendo aí? Que coisa linda. É Isaías 49:13. E aí vem o segundo ponto, onde diz, porque o Senhor consolou. Meu amado ouvinte, quem é que lhe consola? Outro ponto é, quem você tem consolado? Pense comigo, quem consola você e quem você consola, porque a nossa caminhada cristã é um ajudando ao outro a ser como Cristo, é consolando. É aqui, ó, o versículo 26, farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Meu irmão, pega a visão, seja consolado por Jesus, que é a nossa esperança. Amém, perfeito. Pega essa visão aí, maravilha, né, pessoal? Que coisa boa, né? Que capítulo maravilhoso também foi o 49. E João me lembrou que realmente essa semana, pessoal, acho que foi a semana que eu mais cantei na live, né? Foi a semana que eu mais Foi me lembrei. verdade. Eu mais Foi me lembrei verdade. de cânticos, foi essa semana de Isaías, e João me lembrou de outro cântico aí que eu não estava lembrado também, desse cântico aí do Senhor Reina. Maravilha, Uma muito bom coisa a gente ver e cantar também para o Senhor. Uma delícia. Uma coisa, Daniel, é o que a palavra é, Daniel. Ela se renova a cada dia. Se a gente começar de novo, fazer a mesma coisa, a gente vai vendo Com certeza. mais e mais. É incrível, é incrível. É perfeita, é perfeita. É uma palavra maravilhosa e é isso que eu digo, né? Você lê com prazer, é você realmente sentir prazer
nessa leitura maravilhosa da palavra de Deus. Que coisa boa, pessoal. Valeu, João. Para a gente finalizar o capítulo 49, pessoal, só queria citar aqui um versículo que eu também não queria deixar passar batido, que é o versículo 15, né? Esse versículo gigante aqui, o versículo 15, mas que ele fala tanta coisa para a gente. Eu vou só fazer a leitura para você lembrar. Olha o que ele diz aqui, o versículo 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Esse versículo de 15 e 16 é maravilhoso, né, pessoal? Para a gente se lembrar que Deus não esquece de você. Nunca ache que Deus esquece de você em momento nenhum, né? Ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de vocês. Fica essa lembrança aí para você que está ouvindo o podcast. Lembre-se sempre disso. Deus é um Deus que não se esquece, que ele tem você nas palmas da mão dele, pessoal. Que privilégio maravilhoso. Creia nisso, né? Acredite nisso, que Deus ele jamais vai esquecer de você em situação nenhuma. Beleza? Vamos agora, pessoal, para o último capítulo dessa semana, né? Que foi o capítulo 50, né? Pela primeira vez também, né? Não teve live nesse dia, né? Nessa sexta-feira foi um dia off, né? De leitura. Cada um fez a sua leitura na sua casa também, mandando lá os destaques no grupo, cada um mandando seu versículo no grupo. E eu gostaria de começar então com o João. João, qual foi o seu versículo de destaque em Isaías capítulo 50, João? Versículo 10. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu Senhor, do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus, firmar sobre Deus. O versículo 5 diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Então, é uma pergunta. Você tem sido rebelde, meu amado ouvinte, né? Porque aqui a gente vê o contrário, né? Por onde você tem andado, né? Também é uma outra pergunta. Por onde você tem andado, né? Meu irmão, pega a visão, ande com Deus, anda com Jesus. Maravilha, né? Ande com Deus, né? Ande nessa luz maravilhosa. Não ande nas trevas, mas ande sempre com Jesus. Maravilha, João. Versículo 10, eu também tinha destacado aqui o versículo 10. E você, Fernando, o que é que tem pra gente aí do capítulo 50, meu amado? Capítulo 50, Daniel, eu fiz uma leitura geral dele e eu vi que o povo foi castigado pelos seus próprios pecados, né? É interessante aqui, no versículo 50, se a gente vê aqui, por exemplo, logo quando ele começa aqui, ele diz, onde está, ele diz, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades. Então, ele já começa dizendo que eles sofreram por conta dos pecados deles. Então, isso me chama muita atenção. E é uma coisa que eu sempre procuro refletir, né? As nossas iniquidades é o que nos faz sofrer, é o que nos leva a passar por dificuldades, por problemas. Então, quando a gente começar a escutar mais Deus, a chegar mais perto dele, como nós vimos nos capítulos anteriores, a gente vai começar a vencer esse obstáculo, né? E vai começar a melhorar o nosso relacionamento com Deus. Então, o que eu entendi no capítulo 50 é que quando Deus fala ao povo que foram seus pecados, né, que fizeram eles serem castigados. Isso aí foi o que mais me chamou a atenção. Então, nós precisamos trazer isso para a vida da gente e imaginar como é que eu posso evitar ser castigado. Que eu sempre costumo dizer, e eu sempre
trago para a minha vida, né? Os castigos não são imposições de Deus, mas são consequências das minhas iniquidades, né? Então Deus aqui ele faz uma conversa com esse povo e faz a ele várias perguntas, né? Por que isso? Então vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades. Então, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Então, as nossas transgressões, os nossos pecados é o que nos faz passar por problemas. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. A gente precisa realmente ouvir a voz de Deus e precisa meditar, né? Precisa pensar sempre muito nisso. Amém, Fernando. Amém. É verdade, perfeito. Eu também tive essa leitura do capítulo 50, pessoal, que realmente, assim, é Deus jogando pra gente, ó, né? Lembrando que essa mãe que ele fala aí, né, no capítulo 50, a mãe é justamente a nação, né? As nações, né? Ele sempre trata as cidades como sendo uma mãe e os filhos dessa mãe são os habitantes, né? Da cidade, e ele diz, ó, foram as iniquidades de vocês, né, que trouxe tudo isso. Me lembrou aquele versículo que diz que ninguém é tentado por Deus, né, tem gente que diz, a tentação vem de Deus, né, tem um versículo que diz, né, você que está ouvindo o podcast, coloca aí o versículo, eu não estou lembrando agora qual é o versículo, mas bota aí nos comentários qual é esse versículo, que ele diz, ó, ninguém é tentado por Deus, cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? A gente é tentado pela nossa própria cobiça, que gera luz, né, ao pecado, e o pecado gera luz à morte, né, pessoal? Coloca aí nos comentários se você lembra qual é esse versículo, mas, ó, é a gente que procura, é a gente que está errando, é a gente que, né, é a gente que se coloca nessas situações de castigo, de repreensão, né, de se dar mal, não é Deus, né? Nunca culpe Deus, né, pela pior situação que você estiver passando. E hoje em dia o mundo faz muito isso, né? Hoje em dia o mundo vê uma catástrofe, vê alguma coisa, vê gente passando fome, né, e diz, Deus, por que Deus deixa isso? Não é Deus, né? É o próprio ser humano, é o próprio ser humano que nos coloca nessa posição de guerra, de desigualdade, tanta coisa. É o ser humano, né? Não é Deus em momento algum. Excelente ponto, Fernando, excelente ponto. João, tem mais alguma coisa para a gente comentar desse capítulo 50, ou a gente já pode passar aí, né, para a nossa sessão do poema do Fernando? João? Para facilitar para os nossos ouvintes, Deus não tenta ninguém porque ele mesmo não é tentado, é Tiago, capítulo 1. O versículo eu vou deixar para eles colocar, porque aí é uma contribuição, né? Tiago, capítulo 1, aí ele vai lá e coloca aí para contribuição, né? A gente vai ajudando um ao outro a ser parecido com Jesus, né? E o interessante da cobiça, uma vez consumida, ela gera o pecado. Consequentemente, o pecado gera a morte. Lá em Tiago, a gente vai ler em pé, viu? A gente lê em pé. Agora, antes do poema do nosso amado, eu acho que eu vou fazer também um poema. Na escolinha do poema também vou fazer um poema. Meu irmão, pega a visão, sempre lembre do seu Criador. Meu irmão, pegue a visão, confie só no Senhor Deus. Meu irmão, pega a visão, ande só com Deus. Meu irmão, pega a visão, seja consolado por Deus. Meu irmão, pega a visão, ande com Deus. Peça a Deus, meus amados ouvintes, para ajudá-los a entender, a acreditar e a ser transformado enquanto você ouve, você lê a palavra de Deus. Peça a Deus para mostrar como essa passagem se aplica à sua vida hoje. E nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança. Amém. Olha aí, agora é o poema do João. Tô gostando aí. Um inspirando o outro. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Gostei. Pega a visão aí, né, amado? Que coisa legal, pessoal. Mais um conteúdo, né, para a gente se edificar e ser inspirado aí, né, quando você estiver ouvindo esse podcast. Valeu, João. Que Deus te abençoe. E antes de Fernando também recitar o poema dele, pessoal, eu quero lembrar você para deixar o seu like, tá certo? Não esquece, se você não clicou ainda, clica aí embaixo
no botão de curtir, espalha esse link, né? Manda para várias pessoas aí para também ouvir esses destaques do livro de Isaías e se inscreva no canal. Também é importante você se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Fernandão, tá contigo aí recitar o poema de hoje para a gente ouvir também. É mais um Pega a Visão aí? É verdade. Eu gostei, João, gostei do poema. E eu posso dizer que eu não sou profissional, não. Eu faço assim também. Mas o poema de hoje, ele tem um título, Força Divina. Eu sempre gosto de falar de Jesus, né? Porque a gente leu Isaías e a gente chega em quem? Em Jesus, né? No Messias. E o poema chama-se Força Divina e diz assim: essa força divina que vem do infinito é quem me dá forças e atende ao meu grito. Essa força, essa luz é quem me ilumina, é quem me conduz. Essa força divina se chama Jesus. Amém, amém. Que coisa boa. Valeu, Fernando. Essa luz divina é É Jesus Jesus. Cristo. E com esse lindo poema e também com essa visão de João, a gente vai encerrando, pessoal, o 5º episódio do Leia a Bíblia Cast. Espero que vocês tenham gostado, se edificado mais uma vez junto com a gente. Deixe seu like, curta o vídeo, deixe os comentários aí embaixo que a gente quer ouvir de vocês também, né? Coloca aí dúvidas, perguntas, sugestões, né, que a gente vai estar sempre trazendo e ouvindo cada vez mais vocês. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais episódio, tem mais conversa de Isaías aqui com a gente. Tchau, tchau, pessoal. E não esqueça, antes de tudo, João... Fé! Depois de tudo, Fernando... Gratidão, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!